Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui você sabe, na próxima 1 hora, nosso foco é debater temas, assuntos pertinentes para construir uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso, nosso foco aqui é falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado o quente do momento que está pegando fogo no país. A gente fala assim sobre economia, mundo do trabalho, política, enfim, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa. José Genuíno, Uma Vida em Entrevista. Foi lançada a biografia do ex-deputado federal e presidente do PT e nós conversamos com um dos responsáveis pela obra, Nicodemo Sena. Há 91 anos nascia Margarida Alves, a heroína brasileira. Apenas 20% dos brasileiros são contra a taxação de grandes fortunas, aponta pesquisa inédita. Lançamento do documentário Fé em Disputa, a Ascensão dos Evangélicos no Brasil. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Foi lançado agora em agosto o livro José Genuíno, Uma Vida em Entrevista. A obra é assinada por Sávio Cotter e Nicodemo Sena. Os dois foram responsáveis por fazer, então, uma conversa longa com o político brasileiro para ouvir os relatos desde o primórdio da vida dele, lá em Quixeramobim, no Ceará, passando por todos os anos de resistência, principalmente durante o início da ditadura militar, por exemplo, como foi a formação da guerrilha do Araguaia, esse movimento que José Genuíno foi um dos protagonistas. O relato do político passa também por os períodos mais recentes, por exemplo, quando ele foi deputado federal, presidente do PT e teve que lidar com todas as acusações frente ao mensalão. Então, de certa forma, a obra, além de contar a biografia dele, também é, melhor dizendo, uma grande reflexão sobre o que país queremos e a luta por direitos. Bom, então para saber um pouquinho mais sobre essa obra, como que foi essa produção, prazer de receber um dos responsáveis por ela, Nicodemo Sena, ele que nasceu em Santarém, no Pará, é formado em jornalismo pela PUC aqui em São Paulo, mas retornou à Amazônia, onde foi diretor da redação do jornal A Província do Pará, em Belém. Ele também é escritor, lançou diversos livros, entre romances, contos, um lançado em 99, A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica. Bom, Nicodemos, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade, um prazer poder falar com o senhor ainda mais sobre um tema tão importante que é a vida de José Genuíno, mas mais do que isso, toda a luta, toda a militância que ele proporcionou e dos reflexos políticos disso para a história do país. Bom, obrigado, Lucas, pela oportunidade de falar sobre o livro, sobre essa figura emblemática da política e da luta democrática brasileira, que é José Genuíno. Maravilha, a gente que agradece. Bom, então vamos aproveitar aqui para retomar o José Genuíno, que além de ter sido deputado federal inúmeras vezes, também foi presidente do PT por um longo período, ele também atualmente, hoje, a gente tem o prazer de receber ele aqui quinzenalmente no nosso podcast de política, o 3x4, que debate vários assuntos, evidentemente, da política nacional e internacional, e a gente tem o prazer de receber ele a cada 15 dias. Então já fica aqui o convite de quem quiser se aprofundar mais sobre a atual fase dele, né? Ele, esse comentarista político, sempre enriquecendo muito os debates que a gente traz aqui no Brasil de Fato. Bom, mas vamos falar mais desse livro, Nicodemos. Eu acho que um assunto para a gente começar aqui é sobre a confecção, sobre a produção do livro, porque chama a atenção que são dois autores, né, que é muito bacana isso, porque envolve um outro processo, mas eu imagino que são desafios e potencialidades. Eu quero te ouvir um pouquinho de como foi esse acordo de vocês fazerem a quatro mãos, duas pessoas pensando ao mesmo tempo, e além de tudo, esse formato de ter sido uma entrevista que vocês transcreveram para se transformar um relato pessoal, um relato de certa forma autobiográfico, mas que com certeza demandou de muito trabalho de vocês para conseguirem editar tudo isso e ficar dessa maneira tão bacana de ler, que flui muito. Isso aqui eu já trago em primeira mão para quem tiver interesse de ler o livro. É algo que flui bastante, você lê essas 200 páginas em 2, 3 sentadas. Enfim, Nicodemos, explica um pouquinho como foi esse processo, os desafios de fazer em dupla e também essa decisão de fazer por meio de um relato autobiográfico. Como é o que se diz, estava escrito nas estrelas desse livro sair. Eu conheço José Genuíno desde 1970, 1980, 79, 80, quando ele
sai da prisão, né, e vem para a vida política em São Paulo. E aí eu, como estudante de jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, recém-chegado da Amazônia, né, porque eu fiz o mesmo percurso que o Genuíno. O Genuíno nasceu no sertão do Ceará, no município de Quixeramobim, no distrito de Encantado, no Encantado. Veja só que nome, hein? Ele saiu do Encantado para desencantar, né? E eu saí do interior da Amazônia, do Oco da Selva, e me encontro com o Genuíno em 78, 79, na PUC de São Paulo. Ele fazendo palestras, né, falando sobre política, muito jovem, e eu também, sou mais novo do que ele um pouco, né? E participei, né, com ele, né, acompanhei, às vezes muito próximo, às vezes à distância, todo esse périplo, né, que ele vem enfrentando na sua vida pessoal e na vida política, né, da sua trajetória política. E, de repente, salve minha Cotter, essa figura também carismática, emblemática, né, da cultura paranaense, que é meu amigo, é meu editor, inclusive, publicou a terceira edição da minha saga, uma saga de mais de 1000 páginas, ambientada na Amazônia, que se chama A Espera do Nunca Mais. Um livro premiado e tal, né? E aí o Salve me convida para esse projeto, para nós fazermos um livro baseado numa entrevista com o Genuíno. E aí me reaproximei do Genuíno em 2022 e fizemos uma longa entrevista, ficamos 3 dias trancados praticamente, né, isolados na sede da Cotter, lá no Paraná, em Curitiba, e disso saiu esse livro. Um livro que eu também acho um livro muito gostoso de se ler. E aí tem os aspectos técnicos, né? Por que nós optamos, né, em colocar em primeira pessoa? Isso foi uma questão, né? Como vamos escrever isso aí? Um material muito rico, riquíssimo, em que o Genuíno conta coisas que não havia contado a ninguém, né? Nós conseguimos tirá-lo, né, daquela seriedade, quase uma sisudez do político que se defende, né? Aliás, que o Genuíno conosco se abriu, conseguiu, né, contar coisas muito interessantes da sua vida, inclusive da sua vida particular. Algumas não colocamos no livro para preservar, né, certas pessoas e tal, mas é um material muito rico. Foi assim que surgiu o livro, né? Foi assim que surgiu o livro. 3 dias trancados. Me interessa muito, né, esse contato, esse recontato com essa figura emblemática da política brasileira, que é o Genuíno, porque eu acho que o Genuíno, ele encarna simbolicamente a trajetória de toda uma geração de brasileiros, né? Uma geração cuja maior parte foi ceifada, assassinada, torturada, banida do país pela ditadura militar que se implantou em 64, e parte, né, sobreviveu. Genuíno é um dos sobreviventes da tortura, da perseguição política, e recentemente, né, também sofreu um calvário aí com o lawfare, né, que infelizmente hoje ele é um homem que está, digamos assim, ressurgiu das cinzas, né? Se levantou de novo para a vida, né? Está absolvido em todos os processos injustos, né? Da Lava Jato, do Mensalão, aliás. Mensalão foi digamos assim, um ensaio para o que aconteceu depois, né? Bom, mas isso é um assunto já que a gente pode conversar depois. Sim, vamos conversar com certeza, porque o livro traz bastante dessas reflexões e é uma história trágica, não deixa de ser. Eu acho que, apesar de ser uma biografia, é um romance, porque traz toda essa preparação, toda essa mobilização dele de uma formação política, como o senhor estava relatando, vindo do interior do Ceará, chegando em São Paulo, nessa geração tão revolucionária, na geração de 68, que estava preparada para grandes mudanças, e de fato ele participa de muitas. A guerrilha do Araguaia talvez não tenha consolidado tantas coisas, mas sem dúvida foi uma grande ponte para muitas mudanças que viriam a se consolidar um pouco depois, 20 anos depois, quando de fato a ditadura militar acabou, e aí a gente pôde ver muitos avanços acontecerem, frutos justamente dessa mobilização. Mas apesar de tudo isso, depois, quando ele está, digamos, nesse auge político, passa por esse momento do Mensalão, que parece que muda completamente a trajetória dele. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Nicodemos, você que conheceu ele, o Genuíno, então em 79, e depois, enfim, compartilhou bastante da vida com ele, mas agora teve esse reencontro para a confecção do livro. Que diferenças que você consegue notabilizar bastante desse Genuíno de 78, 79, para esse Genuíno que fez esse relato de 3 dias para vocês dois, para a biografia? Bom, é um homem que atravessou um século, né? Atravessou um século. Ele vem de um Brasil arcaico, rudimentar, né, do sertão, graças ao padre Salmito,
grande padre Salmito, com o qual me encontrei em Fortaleza 2 anos atrás, né, me preparando, né, para um outro projeto, porque essa entrevista apenas é um começo, uma aproximação, né, do tema dessa personagem, dessa personalidade genuína, que vai me servir de protótipo, né, para um grande herói ou anti-herói, não sei ainda, que eu estou construindo ficcionalmente. Estou com um projeto aí de fazer novamente um épico, né, um grande épico, que é o Livro do Povo Brasileiro. E o Genuíno, eu acho que está me inspirando muito, muito mesmo. Bom, é o que eu sinto, é o que eu sentia, eu sinto nesses 3 dias pesquisando, que é um homem extremamente simples, que tem a marca camponesa, é um homem sofisticado, né, intelectual, uma grande experiência política, uma capacidade de análise, né, profunda da realidade brasileira. No entanto, ele tem aquele toque áspero, arcaico, duro, né, do camponês brasileiro, porque ele não relegou suas raízes. Isso é muito importante. E a burguesia, a grande burguesia, ela odeia essas pessoas, né? Essas pessoas que encarnam o espírito de um povo. Essa é a minha análise. É o caso de Lula, é o caso de Genuíno, é o caso de Zé Dirceu, né? Todos essas pessoas que, digamos assim, sabem analisar o que está acontecendo, sabem elaborar, né, estratégias. O Genuíno é uma pessoa visada, muito visada. Então, mas eu acho que o Genuíno está aí, está com uma capacidade de análise, de renovação, né, do pensamento muito grande, como sempre esteve. Eu não sei o que vai acontecer com ele, mas eu acho que ele ainda tem um papel importante a cumprir aqui na nossa política, no nosso país. Sem dúvida alguma, porque como ele próprio relata, o futuro ainda está sendo disputado, ainda está em jogo, melhor dizendo, muitas coisas estão acontecendo e ele ainda faz parte desses debates, embora não esteja no centro da cena, não tenha se reintegrado ao governo Lula agora nessa terceira gestão, ele segue atuando fortemente nos bastidores, a gente conversa com ele aqui com esse privilégio de 2 vezes por mês, a gente tem essa oportunidade de falar com ele, então a gente consegue ver como ele segue ativo, pensando e debatendo o futuro muito com aquele vigor que é tão bem relatado ali no início dos anos 70, quando ele participava da guerrilha do Araguaia. Nicodemos, vamos falar um pouquinho então desse período da guerrilha do Araguaia, que se constituiu ali por alguns anos no norte do Tocantins, na época não era Tocantins, ainda era Goiás, mas essa divisa entre Pará, Tocantins, um pouco do Maranhão, enfim, você não é exatamente dessa região, você é da região norte do país, que é extremamente ampla, a maior região que a gente tem, então de Santarém até ali Marabá, que é mais ou menos onde estava ali a guerrilha, são muitos quilômetros, é outro contexto, são outra paisagem, né? São diversos aspectos, mas não muda o fato de que a guerrilha do Araguaia tem esse marco de levar a revolução para o norte do país, né? Os debates políticos que tanto se concentravam nessa região sudeste, onde Rio de Janeiro já foi capital, São Paulo nunca foi, mas sempre também concentrou muito poder econômico, muito poder político, depois vai para Brasília, né? Claro que então tem uma grande transferência, mas ao mesmo tempo há esse grande marco de levar debates políticos profundos para o norte do país, eu imagino que tem uma grande responsabilidade da guerrilha do Araguaia. O senhor compartilha dessa percepção? Parece que a guerrilha do Araguaia foi uma grande provocadora de levar debates profundos sobre o futuro do país para a região norte? Sim, eu acho que eu sou da Amazônia e eu sei o que é a exclusão, né, a invisibilidade. A Amazônia é mais da metade do território brasileiro, né? A Amazônia. A Amazônia física, geográfica e cultural. No entanto, até hoje, né, eu acho que os brasileiros não conhecem a Amazônia, têm uma visão distorcida, né, se interessam apenas pelo exótico da região e tem muito medo, né? Gerou-se todo um medo, né, da floresta. A escolha da Amazônia, eu acho que se deu por aspectos geográficos, né, estratégicos de guerra, como por aspectos políticos. O Genuíno explica muito bem nesse livro, né, nós conseguimos tirar dele uma reflexão sobre por que a guerrilha se instalou naquela região. Uma região pouco habitada, uma região onde o palco, né, era favorável, né, à instalação de um trabalho político, né, a longo prazo, porque a guerrilha não era um foco, o objetivo não era fazer um foco, né, guerrilheiro ali, era fazer um trabalho político e que pressupunha, né, tempo. Infelizmente, o trabalho político foi atropelado, né, porque a ditadura descobriu, né, precocemente que eles estavam fazendo aquele trabalho político
e a guerrilha não teve tempo, né, suficiente para se preparar militarmente para enfrentar os combates, né? Não deu tempo também de fazer o trabalho político necessário de envolvimento da população. Mas a estratégia foi correta, a Amazônia realmente continua, né, um lugar, um palco, né, continua um palco de disputa, né, disputa política acirrada. Aquilo que acontecia lá, embrionariamente, a luta entre fazendeiros, poceiros, indígenas, né, hoje está muito mais aguçada. A Amazônia, a frente pioneira com o agronegócio, que naquela época estava apenas começando, né, hoje está de uma maneira assim, completamente, digamos assim, avolumada, né? Então, hoje, aquilo que acontecia no sul do Pará, ali no Bico do Papagaio, onde aconteceu a guerrilha, hoje está acontecendo já lá no oeste, né, do Pará, ali na minha região. O romance que eu lancei em 94, 98, espero nunca mais, né, é premonitório. Eu imaginei que essa luta, né, do sul do Pará, esse conflito, né, agrário, né, violento, iria chegar ao norte, ao oeste do Pará e avançar para o Amazonas, e hoje a gente vê lá em Roraima, né? Então, aquele processo todo que a ditadura, né, propiciou, da invasão do grande capital na Amazônia, e a passagem da economia extrativista para outro tipo de economia, onde as multinacionais, né, na época da ditadura eles compravam terras com testa de ferro, né, brasileiros compravam, tinha uma legislação que proibia, né, compra de grandes terras. Hoje não, hoje as multinacionais estão com, né, grandes partes da Amazônia, o território da Amazônia são delas, né. Por exemplo, a cidade de Maués, né, onde tem o Guaraná, eram os indígenas que produziam o Guaraná. Hoje é a Coca-Cola, a Fanta, né, essas multinacionais que compraram aquelas terras e colocaram, né, a população local, indígena, caboclo, para trabalhar para eles como assalariados. Então, quer dizer, a Amazônia é um palco de disputa econômica internacional. Na Amazônia tem uma das oligarquias mais violentas e cruéis. Enquanto nós estamos conversando aqui, alguém certamente está sendo tocaiado e assassinado na Amazônia. Infelizmente, a imprensa controlada pelo capital não divulga isso. Já desse eu assisti uma peça, estou falando aqui a esmo, né? Eu assisti uma peça da Lucélia Santos aqui em São Paulo, ano passado, e eu fiquei assim, abismado de ver. No final da peça, passa um letreiro, um vídeo, com uma lista. Demorou 5 minutos, Lucas, 5 minutos passando o nome de pessoas assassinadas, de 90 até agora. Então, é um banho de sangue, né, na Amazônia. Então, quer dizer, o Partido Comunista do Brasil, ele tem, né, em procurar instalar o trabalho político da guerrilha naquela região. O Genuíno, ele participou ativamente desse período de formação, chegou lá em 1970, em 72, logo no começo, né, ele caiu prisioneiro, escapou milagrosamente, né, da morte naqueles primeiros dias. Isso também está relatado no livro, né, e ele está aí, né, para contar essa história. Eu fico muito contente de ver que ele está querendo contar essa história, porque ele fez toda a carreira política dele, não que ele escondesse isso, mas ele não dava, assim, não colocava em relevo essa história, esse passado da guerrilha da luta. Hoje ele está buscando conversar sobre isso e falar sobre esses detalhes. E como José Genuíno traz nesse livro que a gente está comentando agora, vou trazer essa frase aqui para a gente encerrar nossa entrevista: a memória exerce um poder revolucionário, um poder de moldar o presente e forjar o futuro. Nicodemos, queria encerrar essa entrevista então com esse chamado, com essa provocação de José Genuíno. Nicodemos Sena, que ao lado de Sálvio Cotter foram responsáveis por lançar essa obra que chegou agora na internet, nas bancas, o livro José Genuíno, Uma Vida em Entrevista, que conta, né, uma biografia, um relato em primeira pessoa desse importante político brasileiro, José Genuíno. Então, Nicodemos Sena, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com o Brasil de Fato. Muito obrigado, Lucas, obrigado ao Brasil de Fato. Estamos aqui sempre à disposição. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos aproveitar para relembrar aquele recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no nosso programa. Sabia que dá para retransmitir de graça o Bem Viver aonde você estiver? Se você é dono, tem uma parceria com uma rádio comunitária, regional, cultural, enfim, seja o que for, a gente pode mandar o nosso programa fresquinho e inédito para você nos ajudar nessa missão tão importante de veicular o programa Bem Viver de norte a sul, leste a oeste do país. Bom, são mais de 400 emissoras que estão junto com a gente nessa missão, então se você tem o interesse e a disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. 2024 marca os 91 anos do nascimento de Margarida Maria Alves. Paraibana, considerada uma heroína brasileira, ela era trabalhadora rural, líder sindical e militante pelos direitos das mulheres e também pela reforma agrária no Brasil. Margarida Alves foi assassinada no ano de 1983, mas o exemplo dela segue vivo como inspiração para diversas lutas por todo o nosso país. A gente vai ouvir agora uma notícia, ou melhor, uma pequena biografia dessa grande heroína brasileira. Quem está aqui para contar para a gente é Daniel Lamir. Da luta ela nunca fugiu. Margarida Maria Alves nasceu há 91 anos em Alagoa Grande, no interior da Paraíba. A data do nascimento é 5 de agosto de 1933. Trabalhadora rural, líder sindical e militante por direitos, ela foi uma das primeiras mulheres a presidir um sindicato no país. Era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Durante sua gestão, moveu mais de 600 ações trabalhistas e foi uma das vozes mais atuantes na denúncia à exploração e violência nas usinas de cana-de-açúcar da região. Por isso, até hoje, Margarida Maria Alves permanece em vozes, coragem e esperança, como conta a repentista Maria da Soledade Leite, conhecida como Dona Soledade, que foi amiga de Margarida Alves. A sensação é que nós não estamos sozinhos. A gente sente a presença dela, a gente sente a força dela unida nas nossas forças, para que a gente possa ir adiante e reivindicar nossos direitos. De Alagoa Grande em décadas atrás para todo o país ao longo do tempo, o nome dela segue ecoando por uma luta constante por justiça e direitos. A também líder sindical Roselita Vitor da Costa vive hoje no mesmo território de atuação de Margarida Alves. Conhecida como Rose, a conterrânea destaca uma das frases emblemáticas da história da líder sindical. No dia 1º de maio de 1983, Margarida Alves disse que preferia morrer na luta do que morrer de fome. Quando Margarida expressa que é melhor morrer na luta do que morrer de fome, ela traz isso na certeza de que ela não era uma mulher só, né? E que se chegasse o ponto de que ela pudesse dar a vida, inclusive, por essa luta de enfrentamento à desigualdade, outras mulheres ia estar ali tocando, né? E eu acho que essa é a certeza que a gente tem nas lutas de hoje. Margarida brotou no Brejo Paraibano, no sítio Jacu, em Alagoa Nova. Ainda criança, teve que deixar a área rural e viver na periferia da cidade. De ancestralidade indígena e negra, ela lutou contra a fome e outras opressões nos trabalhos em canaviais. Em plena ditadura militar, a líder sindical não se intimidou com latifundiários e governantes de extrema-direita da região. Uma ala da sociedade que não queria ouvir falar em carteira de trabalho, jornada de 8 horas, 13º salário, descanso semanal, férias e licença maternidade. Manuel Antônio de Oliveira, conhecido como Seu Nequinho, recorda a situação de trabalhadores e trabalhadoras de canaviais no início dos anos 80 na região. Ele é assentado da reforma agrária no sítio Geraldo, em Alagoa Nova, desde 1984 e atua como sindicalista. Naquela época, nos anos 81, por aí assim, os canavieiros da Paraíba não tinham nenhum direito trabalhista naquela época. Descobriu-se naquela época que a lei trabalhista, a consolidação da lei do trabalho, tinha chegado até o Pernambuco, Alagoas, aquele tempo todo, e a Paraíba não tinha.
A agricultora e professora Maria de Lourdes Souza, conhecida como Dona Quinca, lembra que a falta de direitos resultava em condições desumanas para trabalhadores e trabalhadoras. Os trabalhadores ganhavam muito pouco. Outro dia eu disse em outra reunião, no sindicato de Alagoa Nova, a gente perguntava se o dinheiro dava para o povo comer. Durante a semana tinha gente, os trabalhadores diziam não, a comida só dá até a quarta-feira. Margarida Alves coordenava uma comissão para mobilizar e cobrar que os direitos fossem cumpridos. Além de reuniões entre lideranças, existia um trabalho de porta em porta com a educação e comunicação popular. Mas o cenário era complexo e exigia estudos e estratégias para mudar a realidade, como lembra seu Nequinho. Como é que os agricultores, como é que os canavieiros, aliás, comiam do que ganhava, minguadamente, e como era que nós ia conseguir fazer greve, paradeiro? A comissão, que era formada por representantes de sindicatos e igrejas, decidiu mobilizar recursos para alimentar trabalhadores e trabalhadoras durante a paralisação das atividades. Por outro lado, as pessoas da comissão recebiam ameaças constantemente. Nesse contexto, matadores de aluguel a mando de latifundiários tiraram a vida de Margarida Alves em 12 de agosto de 1983. Rose expressa o sentimento de manter o legado de Margarida Alves através dos versos do cantor, compositor e poeta Zé Vicente. Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou. E o patrão com uma bala tentou calar sua fala, e o sonho dela espalhou. Essa esperança foi construída por muitos passos que foram dados de porta em porta, como recorda a Dona Quinca. Eu presenciei mulher que eu fui andar com ela, eu digo andar no seguinte, e convidar o povo, né? E quando cheguei, o marido estava com a faca na mão. Você, não sei, né? Eu não disse que não é você. E eu, mas seu João, o senhor com uma mulher corajosa dessa, que tem coragem de sair na luta convidando o povo para permanecer na terra e nos problemas que o senhor faz. O senhor tinha que receber ela com beijo e abraço. Em 17 de agosto de 2003, o nome de Margarida Alves foi inserido no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Abrigado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o livro reúne o nome de pessoas que dedicaram suas vidas às lutas por um país melhor. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Desde o ano de 2000, a cada 4 anos, milhares de mulheres se reúnem em Brasília na marcha que leva o nome da sindicalista paraibana, a Marcha das Margaridas. Somos nós as Margaridas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. É o que das Margaridas. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Essa frase é justamente dela, Margarida Maria Alves, e nos faz lembrar a potência dela, a visão que ela tinha para lutar por direitos tão básicos no Brasil. Que exemplo grandioso e inspirador é ela, Margarida Maria Alves. Agora a gente vai falar sobre a atual situação do Ministério das Mulheres aqui no Brasil. A pasta, que está em campanha contra os feminicídios, tenta se equilibrar entre metas e escassez de verbas. Além de sofrer com baixo orçamento, contando com uma previsão total de R$ 417 milhões para o ano de 2024, a pasta foi a mais atingida proporcionalmente pelo contingenciamento anunciado pelo governo federal. A gente vai saber mais detalhes dessa situação com a nossa repórter Thalita Pires. O Ministério das Mulheres afirma não ter recebido até hoje nenhuma emenda parlamentar direcionada a unidades das Casas da Mulher Brasileira. Elas são estruturas de acolhimento a vítimas de violência, que são consideradas um dos elos fundamentais da rede de atendimento ao segmento. A pasta, que atualmente segue em campanha de combate aos feminicídios no país, também sofre com baixo orçamento.
Nas últimas semanas, o governo anunciou um contingenciamento e o Ministério das Mulheres foi, proporcionalmente, o mais atingido. Contando com uma previsão total de R$ 471 milhões para este ano, o corte foi de 17,5% do montante previsto. Na última semana, a pasta lançou uma ampla articulação nacional que inclui uma campanha contra o feminicídio. Apesar disso, as ações do Ministério ainda esbarram em limitações impostas não só pelo orçamento disponibilizado pela cúpula do governo. Há também a falta de envolvimento de uma parte do Congresso Nacional em torno dessa agenda. A Rede Nacional de Atendimento a Vítimas de Violência, por exemplo, carece de maiores investimentos. Na última sexta-feira, a ministra Cida Gonçalves comentou o assunto durante um café com jornalistas mulheres. Eu sempre brinco que o que mais tem é deputado, parlamentar pedindo Casa da Mulher Brasileira. Mas nós não tivemos uma emenda para a Casa da Mulher Brasileira, né? Então, assim, e uma Casa da Mulher Brasileira, a de capital custa 16 milhões e a do interior 8 milhões. Então, de que adianta vir pedir se não ajuda a alocar recursos? Então, acho que são questões que são os desafios que eu chamo da discussão do que é o orçamento para o Ministério das Mulheres. O governo Lula tem como meta a entrega de 40 casas da mulher brasileira até 2026. O país tem apenas 7 unidades federais. Há outras 8 no território nacional, mas são de gestão estadual. Além disso, o Ministério da Mulher tem sob sua batuta outros programas, a exemplo do foco em equidade de gênero, combate à violência, política de distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, entre outras. Agora, a ministra Cida Gonçalves tem diante de si o desafio de se equilibrar entre o plano de metas da pasta e valores mais enxutos para a execução das ações. A pasta se queixa de entraves para a pulverização e a massificação de políticas de atendimento a mulheres no país por conta da carência de pastas estaduais e municipais que dialoguem diretamente com a pauta. Por essa razão, o Ministério mira como objetivo o alcance de um total de 2.000 secretarias da mulher no território nacional até 2026. O país tem mais de 5.500 municípios e apenas 700 órgãos do tipo. A ideia é ajudar as administrações locais a implementarem a sua própria secretaria por meio de incentivo federal, uma articulação que também demanda verbas, seja para viagens oficiais, seja para outras despesas associadas à iniciativa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução Thalita Pires. Vale lembrar também que nesse tema, a Lei Maria da Penha está completando 18 anos de existência. A Lei número 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada há 18 anos pelo presidente Lula. A legislação prevê a adoção de medidas protetivas de urgência para romper o ciclo de violência doméstica, seja ela física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Uma projeção feita pelo IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que no ano de 2030, o número de pessoas evangélicas no Brasil vai ultrapassar o número de pessoas católicas. O catolicismo é atualmente a religião predominante no país. A expansão da fé protestante foi o ponto de partida da pesquisa que resultou no documentário Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil. Esse filme foi lançado no último dia 6, na terça-feira, aqui no Armazém do Campo, em São Paulo.
levando em conta que existem diversas perspectivas de fé evangélica no Brasil, o documentário faz uma análise sobre as implicações éticas da expansão protestante no país, levando em consideração a pluralidade de seguidores e vertentes, assim como a massiva presença da classe trabalhadora dentro desses espaços. Bom, para falar mais sobre esse documentário, a gente tem o prazer de receber o diretor Afonso Bezerra, nosso correspondente do Brasil de Fato no Recife, uma voz super conhecida aqui no Bem Viver. Ele sempre está com a gente, nos ajudando na construção do nosso programa, e agora a gente tem essa alegria de receber ele como diretor desse documentário Fé em Disputa. Afonso, muito obrigado pela tua presença e parabéns por esse trabalho que realmente ficou maravilhoso. Oi, Lucas, eu que agradeço aqui pelo espaço, uma honra, né, poder aqui conversar com vocês sobre esse documentário, e então vamos lá. Maravilha, a honra é toda nossa. Afonso, o filme, o documentário se passa principalmente, tem como cenário 3 cidades, né, Maceió, Recife e Olinda, onde você conversou com pesquisadores, pastores, fiéis, enfim, uma gama muito completa de personagens para conseguir dar uma dimensão dessa complexidade que é o evangélico aqui no Brasil. Eu queria te ouvir primeiro quais foram, melhor dizendo, as inquietudes para te dar esse ponto de partida para tu seguir nesse documentário. Pois é, os principais institutos de pesquisas aqui do Brasil, né, têm apontado de que a gente vai passar por uma transição muito relevante, de que o Brasil vai passar a ser uma sociedade hegemonicamente evangélica. E os cálculos projetam aí em torno de 2030 essa mudança, né, essa consolidação. E, historicamente, a gente é hegemonicamente uma sociedade católica. Então, a grande pergunta que os pesquisadores têm feito é o que podemos esperar de um Brasil evangélico, né? Hegemonicamente evangélico. E o que a gente para pensar é de que isso não vai ser uma coisa monolítica, né? Uma coisa única e absoluta. Tem várias camadas dentro das igrejas evangélicas, né? Você tem as históricas, a pentecostal, neopentecostal, enfim. E isso significa que é uma diversidade enorme para interpretar e entender os efeitos disso na sociedade brasileira. E aí, com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, ficou evidente, né, que o país precisava entender quais eram as consequências diretas dessa nova hegemonia religiosa no país sobre a democracia, sobre o Estado democrático de direito, sobre as escolhas políticas, porque aquela eleição mostrou que o fundamentalismo religioso, que é a camada mais extrema e intolerante da religião, estava ocupando um espaço muito estratégico que era a presidência da República. E aí o outro lado derrotado na eleição, que era o campo progressista, a esquerda, passou a se perguntar onde é que ela tinha falhado no diálogo com esse segmento. E a conclusão que a gente chega é de que a classe trabalhadora brasileira hoje ela é evangélica. Ela está imersa nesse universo, nesse segmento, e que o fundamentalismo, que a gente tanto denuncia, não representa a totalidade dessa fé. E aí o documentário foi buscar histórias, né, biografias dessas pessoas que fazem as igrejas evangélicas terem tanta força na periferia e entre a classe trabalhadora. Quais são esses projetos, o que é que essas pessoas pensam e que tipo de atividade está acontecendo aí nessas igrejas periféricas, né, bem distantes dos centros, que fazem com que os trabalhadores, né, e as trabalhadoras tenham uma identificação, né, muito profunda com as igrejas evangélicas. Maravilha, é muito importante isso. Quem tiver a oportunidade, né, de ver o documentário vai conseguir entender bem como ele explora bastante dessa diversidade, mas ao mesmo tempo também foca na região Nordeste, né? E eu acho que isso é um recorte bacana para a gente falar um pouquinho, para a gente entender justamente essa gama, essa diversidade, mas ao mesmo tempo me parece que teve um objetivo também de tu escolher 3 cidades que são basicamente vizinhas, ali muito próximas, Olinda e Recife principalmente, mas Maceió não muito longe. Claro que também você é de lá, tem toda essa relação, mas também acho que tem mais motivações políticas para poder fazer um foco sobre o evangélico dentro dessa região Nordeste. Tem também algo para a gente falar sobre isso, Afonso? Tem sim. Como você bem pontuou, né, eu sou correspondente do Brasil de Fato na região, né? Eu fico sediado no Recife, mas a gente também tinha uma inquietação assim, de que os grandes trabalhos, as grandes interpretações sobre esse fenômeno evangélico estavam muito concentrados aqui no Sudeste. Então, entendendo o Rio de Janeiro ali, né, você tem trabalhos maravilhosos que estudam a relação das igrejas com os traficantes, por exemplo, né, que é um trabalho maravilhoso. Você tem as pesquisas sobre São Paulo, enfim. E é a região onde a gente tem também o maior número de evangélicos, né? Mas o Nordeste, por exemplo, também vive essa expansão e é ainda uma região onde a Igreja Católica tem muita força. Então, vamos entender
como ela se caracteriza também lá, né? Então, são cidades que viveram experiências, né? Na verdade, igrejas que viveram experiências muito peculiares dentro desse segmento progressista, né? Então, eu conheci uma igreja batista no bairro de Butrins, em Olinda, que ordenou uma pastora lésbica, por exemplo. Nós fomos a Maceió entrevistar uma igreja que foi atingida pelo crime da Braskem, com o pastor Wellington, que se transformou numa voz, assim, inclusive que você teve a oportunidade de conversar com ele, de grande oposição, de denúncia, na verdade, sobre o que foi o crime da Braskem na cidade. Então, fomos em busca de igrejas que têm uma atuação política e social no território onde elas funcionam e que ilustram bem o que é essa energia, esse espírito evangélico que está em ascensão no Brasil. Isso é muito importante, né, Afonso? Mostrar também como esses grupos opositores, digamos assim, dessa hegemonia do evangélico que a gente vê, né, principalmente nos grandes meios, ela está muito vinculada com esse trabalho de base, com movimentos populares, o MST, EMAB, enfim. Isso é uma coisa muito bacana que o documentário acaba mostrando. A gente poderia falar mais, mas eu acho que a gente pode também deixar as pessoas verem, tirarem as conclusões, e com certeza vai ter outras oportunidades para a gente debater mais sobre isso. Mas acho que para fechar, a última pergunta que eu queria te fazer, um pouquinho de uma provocação, se você acredita se, por exemplo, Silas Malafaia ou essas outras grandes lideranças desse evangélico fundamentalista, por exemplo, de toda a bancada da Bíblia, dentro do Congresso, se todas essas pessoas entrassem numa sala de cinema e vissem o documentário, qual tu acha que seria a reação? Essas pessoas negariam, iriam para uma ala de isso não é o nosso evangélico, ou existe uma compreensão? Enfim, é uma pergunta complexa, não vamos tentar responder agora, mas conta um pouquinho de como que você acha que essas pessoas reagiriam a ver essa pluralidade tão fundamental e tão bem exemplificada no documentário. A primeira reação é de negação, e isso é constante. A Angélica Toches, que é uma das nossas entrevistadas, que é pesquisadora do Tricontinental, uma teóloga feminista, ela explica muito bem o que é o fundamentalismo, que ele é, historicamente, uma reação aos avanços. E é uma tentativa de emoldurar o que é, de fato, ser cristão. Então, no século XIX, por exemplo, com o avanço da mentalidade iluminista, né, com toda a valorização da ciência, uma interpretação histórica da Bíblia, um grupo de cristãos reagiram a esses avanços e foram buscar uma pureza original na Bíblia. Daí nasce o fundamentalismo, né, segundo a Angélica contextualiza. E isso vai se repetir ao longo da história no século XX em diversos ciclos. E a gente vive isso hoje no Brasil contemporâneo. Diante de um avanço de uma agenda progressista, setores das igrejas tentam reagir e tentar impor uma pureza de cristianismo para as pessoas. O perigo de hoje é que tem muita grana envolvida nisso. O documentário mostra que há uma estratégia neoliberal também no avanço da igreja evangélica e que caminha como pano de fundo numa série de desarticulação de direitos para a classe trabalhadora, enfraquecimento de lei trabalhista, enfraquecimento de política pública do Estado, né? Um contexto de muita informalidade do trabalho. E aí vem a promoção do discurso do empreendedorismo e da teologia da prosperidade, que por meio do mérito exclusivamente seu, sabe, no mérito exclusivamente seu, você vai ascender com a bênção divina e vai conseguir ter prosperidade agora, nesse momento aqui, nesse plano, que é uma narrativa muito diferente do que a Igreja Católica tinha anteriormente, de forma hegemônica, né, de você encontrar a prosperidade em outro plano, em outro momento e tal. Então isso encontra um eco muito forte hoje nesse contexto de fragilidade. Então os fundamentalistas, eles negam essa diversidade, essa pluralidade dentro das igrejas evangélicas, porque eles partem desse exercício de buscar uma pureza dentro da Bíblia e aplicar uma literalidade do texto bíblico a qualquer época que você vai viver, independente da evolução das regras constitucionais, da evolução sociológica que o país vai viver. Então, acho que eles não vão reagir muito bem. Tá bom, então. Esse foi Afonso Bezerra, nosso repórter do Brasil de Fato, correspondente no Recife, que, né, responsável, diretor do documentário, mais recente documentário lançado pelo Brasil de Fato, Fé em Disputa, Ascensão dos Evangélicos do Brasil. Afonso, mais uma vez, muito obrigado, parabéns por esse trabalho. E tu sabe, né, que o bem viver é teu, a chave... eu nem vou dizer que as portas estão abertas, porque tu tem a chave. Então tu apareça, por favor, sempre aqui. Obrigado mais uma vez e parabéns, amigo. Tamo junto. Até a próxima.
Maravilha, então. Lembrando que o documentário está disponível de forma gratuita no canal do YouTube do Brasil de Fato. A gente aproveita aqui para passar, então, a ficha técnica. A direção e roteiro foi dele, Afonso Bezerra. Montagem e edição de Yolanda de Pisol. Imagens de Pedro Sorpassolos e também Afonso Bezerra. Direção de programas de áudio e vídeo Isa Chedi. Coordenação de áudio e vídeo Moniz Ravena. E direção executiva de Nina Fidelis. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa a toda a classe trabalhadora, que é a taxação das grandes fortunas. Apenas 20% dos brasileiros são contra a taxação de grandes fortunas, aponta uma pesquisa inédita. Apesar da nossa Constituição Federal determinar a implementação de impostos sobre esse tipo de valor, a medida nunca foi concretizada. A gente vai saber mais detalhes sobre essa pesquisa e também a incidência desse debate na atual conjuntura política. Quem está aqui para contar para a gente é Daniel Lamir. Somente 20% da população brasileira é contra a taxação de grandes fortunas. Esse dado está na pesquisa As Classes Trabalhadoras, produzida pelo Centro de Análise da Sociedade Brasileira. Ele é um dos dados preliminares divulgados para a imprensa do relatório completo que será publicado na próxima sexta-feira, dia 9. Os percentuais no país sobre a taxação de grandes fortunas são os seguintes, de acordo com o estudo: 53% são a favor da medida, 20% são contra, 16% não concordam nem discordam e 12% não sabem ou não responderam. Entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que é contrário a esse tipo de taxação, os números são os seguintes: 40% concordam com a medida, 20% não concordam nem discordam, 33% discordam e 9% não sabem ou não responderam. Apesar de a Constituição Federal determinar a implementação de impostos sobre grandes fortunas, passados 36 anos, a medida nunca foi concretizada. No Congresso Nacional, desde 2008, tramita um projeto de lei para criar o Imposto sobre Grandes Fortunas. O texto está à espera da apreciação do plenário desde 2012. Outros projetos semelhantes foram apresentados, mas todos foram apensados à primeira proposta. O PL de 2008 é de autoria da então deputada federal Luciana Genro, do PSOL gaúcho. Ele determina a cobrança para pessoas físicas com fortuna superior a R$2 milhões. De acordo com os dados levantados pela campanha Tributar os Super Ricos, 59 mil pessoas possuem patrimônio superior a R$10 milhões no Brasil, o que representa 0,028% da população. Com esse imposto, segundo o movimento, seria possível arrecadar aproximadamente R$40 bilhões por ano. A campanha propõe que no período de 5 anos após a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, as alíquotas do tributo sejam elevadas sobre as faixas de patrimônio. Sendo assim, a que estão acima de R$10 milhões passem de 0,5% para 1%. As que estão acima de 40 milhões passem de 1% para 2%. E as que estão acima de 80 milhões de 1,5% para 3%. A reforma agrária foi outro tema levado para os 4.017 trabalhadores e trabalhadoras entrevistados com idades entre 18 e 55 anos.
Os dados mostram que 40% da população concorda com a reforma agrária, 20% não concorda nem discorda, 27% é contra e 13% não sabe ou não respondeu. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. Sempre bom lembrar, que esse ano é ano de eleições municipais. E a gente sabe que, infelizmente, o período eleitoral é um momento onde existe muita desinformação baseada em notícias falsas, as famosas fake news. Pensando em combater a desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, passou a disponibilizar desde ontem um número de telefone para denúncias relacionadas à desinformação. Vamos saber melhor como ele funciona? Quem está aqui para contar para a gente é Rodrigo Gomes. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está disponibilizando canais de denúncia para casos de desinformação durante a campanha eleitoral. As queixas podem ser encaminhadas para a Justiça Eleitoral por meio do número telefônico 1491, em ligação gratuita. Nas palavras da presidenta do TSE, ministra Carmen Lúcia, as denúncias serão devidamente encaminhadas para que, em tempo e velocidade recorde, possa haver a resposta devida. A partir da ligação, o setor responsável verifica a procedência da informação e encaminha o caso para a Polícia Federal ou o Ministério Público Eleitoral. A PF disponibilizará um painel para o acompanhamento das denúncias. Segundo a ministra, as plataformas de internet fecharam um acordo com a Justiça Eleitoral para combater a propagação de fake news durante o período eleitoral. De acordo com a presidenta do TSE, os acordos foram assinados e já estão em vigor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes. Anotou o número? 1491. Então, qualquer queixa relacionada a fake news da Justiça Eleitoral, de candidatos ou qualquer tipo de campanha, liga e denuncia 1491. A ligação é gratuita. Bom, para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre a partir das 11 horas da manhã. É quando o Bem Viver vai ao ar para o mundo inteiro nos ouvir por meio da radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu nosso programa aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver também fica salvo no nosso site e você pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast. Talvez quem não seja do Rio ainda não tenha ouvido falar de um local chamado Pequena África. A região está localizada na zona portuária da cidade e tem um significado emblemático, porque lá é considerado simplesmente o maior ponto de desembarque de africanos escravizados trazidos à força aqui para o Brasil. Mas é lá também o berço do samba carioca e de tantas outras manifestações culturais genuinamente brasileiras que falam tanto da nossa identidade. É um assunto complexo que necessita de uma análise profunda para a gente entender todas essas dinâmicas. Então a gente vai conferir uma reportagem especial do nosso correspondente no Rio de Janeiro, Serguei Monin, no Mosaico Cultural de hoje. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Há 250 anos, o Rio de Janeiro começava a inaugurar um triste e marcante capítulo da história da escravidão no Brasil. No ano de 1774, foi registrado o início do desembarque e comércio dos escravos que chegavam na zona portuária do Rio, bem como o enterro dos africanos escravizados que não aguentavam as péssimas condições da travessia do Atlântico. Mas a descoberta deste sítio arqueológico aconteceu apenas em 1996, dando origem ao Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. É o que conta o coordenador de comunicação do IPN, Alexandre Nadai. E aí a gente está falando, já que o achado arqueológico é em 1996, de 165 anos de apagamento dessa história. Foram construídas casas aqui, você tem nas próprias paredes do Instituto, ali no nosso memorial, a gente tem resquício dos ossos desses que aqui estão enterrados, que não foram respeitados, misturados com a areia dessa construção urbana. A gente está falando de um local que é a personificação da violência contra o africano que foi trazido para ser escravizado no Brasil. Então, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, ele preserva a memória desse holocausto contra a população africana
O cemitério dos Pretos Novos, como a região ficou conhecida, era o local onde acontecia o sepultamento dos escravizados que morriam após a entrada dos navios na Baía de Guanabara ou logo depois do desembarque, antes de serem vendidos. Alexandre Naday explica a origem do termo Pretos Novos para designar os africanos escravizados que desembarcavam no Rio de Janeiro. Eles eram amontoados dentro dos navios tumbeiros, junto com mercadorias e com mercadoria. E muitos, ao chegar aqui, eles morriam, né? Os que chegavam e conseguiam sobreviver, eram tratados, eles iam para ser vendidos nas lojas de escravizados. E quem não conseguia era uma mercadoria nova que estragou. Então, Pretos Novos é isso, é uma mercadoria nova que acabou se estragando pela falta de condição com a qual eles eram cuidados. A descoberta do cemitério dos Pretos Novos, em 1996, ocorreu por acaso, durante uma reforma de residência na região. No mesmo local foi erguido o Instituto de Memória e Pesquisa Pretos Novos, como conta a fundadora do Instituto e dona da casa, Mercedes Guimarães. O achado foi por um acaso, né? Nós fomos fazer a reforma da nossa casa e no solo havia vários fragmentos de ossos, cabeças, pedaços de ossos. O pedreiro até achava que aquilo ali era de animais que o pessoal enterrava. Esse prédio aqui foi comprado depois para poder ampliar a casa. Só que a gente não ampliou a casa. Acabou fazendo um espaço de memória. Onde hoje está o memorial seria a nossa garagem. A partir deste momento, aconteceram várias descobertas importantes na zona portuária do Rio sobre a chegada dos africanos escravizados na cidade. Um dos achados arqueológicos mais marcantes foi o Cais do Valongo, que foi construído em 1811 e é considerado o maior porto receptor de escravos do mundo. Estimativas apontam que cerca de 1 milhão de escravos transportados da África desembarcaram aqui entre 1811 e 1831. O sítio foi descoberto em 2011, durante escavações arqueológicas realizadas no contexto do projeto de revitalização da zona portuária do Rio. Em 2017, o Cais do Valongo foi declarado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, sendo reconhecido como um sítio de consciência sobre a mais importante evidência física associada à chegada histórica de africanos escravizados no continente americano. A enorme presença e influência negra nesta área fez com que o compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres designasse a região como a Pequena África, simbolizando o berço das tradições afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Assim, após o fim da escravidão, a Pequena África passou a ser uma referência, um ponto de encontro dos ex-escravizados radicados nos morros próximos ao centro da cidade, e também recebendo a migração de negros de outras regiões do país, principalmente da Bahia. Esta confluência da cultura africana no Rio de Janeiro reuniu tradições religiosas, do batuque, dos terreiros e fez com que a região fosse considerada um dos berços do samba. Um desses emblemáticos pontos de encontro era a casa da tia Ciata, a mais famosa das tias baianas, como eram chamadas algumas mulheres que vinham da Bahia e faziam do centro do Rio o seu novo lar, como explica Alexandre Naday. Na época, se a gente está falando que 1 milhão de negros vieram para ser escravizados, então a gente tinha a maioria aqui de pessoas negras que frequentavam, né? E a gente tem os expoentes, né? Como tia Ciata, João da Baiana, Donga, todos esses personagens que ajudaram em todos os prazeres a chegar a essa denominação de Pequena África. Mas o samba nasce disso, né? Desses terreiros ali, dessa mistura do machixe com o jongo, com a capoeiragem, né? Os tons de terreiro, tanto é que Pixinguinha, né? Que é um dos grandes nomes aí do samba, você tem ele cantando Ialô, né? Aquicó no terreiro, Peruadié, né? Faz inveja pra gente, Benguelê, né? E você tem os machistas também, o chorinho, né? Então, nessa mistura do machixe com os batuques dos terreiros, a gente tem o samba. Se no passado este território foi cenário de tenebrosos crimes humanitários, hoje esta memória vive como força de combate ao racismo e celebração do que é de mais vibrante no legado da cultura africana no Brasil. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Serguei Moni.
E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, agradecendo demais a sua audiência e lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente tá junto para fechar mais uma semana juntos, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela radiobrasildefato.com.br pro mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois da 1 da tarde, é a hora da nossa parceira de primeira hora, a Rádio Brasil Atual, transmite o programa a partir da 1 hora da tarde na 98,9 FM aqui em São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Guiar e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.